Boa tarde, meu povo do quinto. Vamos para nossa aula de história, tá bom? Invasões francesas. Então, vamos para o nosso texto, que eu vou deixar disponível para vocês na plataforma, mas também está lá disponível na escola para quem quiser pegar, tá bom? Então, vamos lá. Os franceses frequentavam bastante o nosso território, fundando até algumas feitorias onde exploravam principalmente o pau-brasil. A gente já tinha visto lá nas expedições exploradoras, né, que os franceses, eles vinham aqui roubar nosso pau-brasil. Então essa história não é nova pra gente, né? Aos poucos, foram conquistando a simpatia de muitos índios que se tornaram seus amigos. No ano de 1555, no governo de Duarte da Costa, chefiados por Nicolas Durand de Villegagnon e com o auxílio do almirante Collin, os franceses invadiram a região do Rio de Janeiro. Então, o primeiro local de invasão francesa foi no Rio de Janeiro, não esqueçam. Eles pretendiam fundar aqui uma colônia de exploração econômica chamada França Antártica. Então, o primeiro lugar de invasão dos franceses, Rio de Janeiro. E eles queriam fundar aqui o quê? Uma colônia de exploração que eles iam chamar de França Antártica. Os franceses se instalaram nas ilhas de Sergipe, hoje Villegagnon, e Paranapuã, hoje Ilha do Governador. Uruçumirim, que hoje é o Flamengo, em Laje, e denominaram toda essa região de França Antártica. Então eles invadiram o Rio de Janeiro, tá bom? E se instalaram aqui em alguns lugares e colocaram o nome desse local que eles invadiram de França Antártica, que era uma colônia de exploração econômica. Os franceses conquistaram a amizade dos índios tamoios. Eles precisavam de aliados, né? Então, eles se juntaram com os índios tamoios e com ele organizaram a Confederação dos Tamoios, tá bom? Que foi um movimento dos franceses junto com esses índios contra os portugueses. Então, Confederação dos Tamoios foi a união dos índios tamoios junto com os franceses contra os portugueses que moravam aqui no Brasil. Corona. Sob as ordens de Duarte da Costa, que era o segundo governador-geral, né? Os portugueses reagiram, mas não conseguiram expulsar os franceses do Rio de Janeiro. Então eles lutaram, mas não conseguiram expulsar os franceses assim de primeira, não. Duarte da Costa, que era o segundo governador-geral, foi substituído por Mendes Sá. E com o apoio dos jesuítas e dos colonos, pediu auxílio a Portugal. Ajuda a gente aqui que esses franceses não estão querendo sair daqui, né? E assim, em 1563, foi enviada ao Brasil uma expedição comandada por Estácio de Sá, que era o sobrinho do governador Mendes Sá, morto em combate, ferido mortalmente por uma flecha. Então, Estácio de Sá comandou uma expedição para tentar expulsar os franceses daqui e foi morto por uma flechada, tá? Ele lutou à frente dessa expedição, ele comandou, mas acabou morrendo. Apesar da morte de Estácio de Sá, os portugueses conseguiram, em 1567, expulsar os franceses do Rio de Janeiro. Ufa, pelo menos, né? Conseguiram expulsar. O índio Araribóia prestou grandes serviços na expulsão dos franceses e, como prêmio, recebeu terras onde fundou uma povoação que hoje é a cidade de Niterói. Os jesuítas Nóbrega e Anchieta, né, eles eram padres, né, ofereceram-se como voluntários para negociar um acordo com os tamoios, os índios, se lembra? E terminaram com a Confederação dos Tamoios.
Em 1612, os franceses voltaram ao Brasil. Mas eles são demais, né? Não desistiram. Invadiram o Rio de Janeiro, aí depois foram, né, expulsos. E invadiram de novo, chefiados por Daniel de la Touche. Escolheram quem? O Maranhão para sua segunda invasão. E lá fundaram a França Equinocial e iniciaram a formação da cidade de São Luís, que recebeu esse nome em homenagem ao rei da França, que naquela época se chamava Luís VIII. Então eles invadiram o Maranhão na sua segunda invasão e começaram a fundação da cidade de São Luís. Então hoje a capital do Maranhão se chama São Luís em homenagem ao rei da França, que se chamava Luís VIII. Depois de muitas lutas, os portugueses, sob o comando de Jerônimo de Albuquerque, conseguiram, em 1615, depois de 3 anos, expulsar os franceses do Brasil. Então, eles são, tinhosos. Então, eles vinham aqui, roubavam o nosso pau-brasil. A gente fez expedições guarda-costas, mas não deu muito certo, porque o litoral era muito grande. E aí, eles invadiram. Primeira vez, eles invadiram e tomaram o quê? O Rio de Janeiro. E fundaram aqui a França Antártica, que era uma colônia de exploração econômica. Então, a França Antártica, eles fundaram aqui, no Rio de Janeiro, na sua primeira invasão. Aí invadiram no governo de Tomé de Duarte da Costa. Aí Duarte da Costa não conseguiu expulsar. E aí foi substituído por Mendes Sá. E aí veio o sobrinho de Mendes Sá, que é Estácio de Sá, tentou expulsar os franceses, não conseguiu e ainda foi morto por uma flechada. Aí, alguns anos depois, conseguiram expulsar os franceses daqui do Rio de Janeiro. Só que o que aconteceu? Eles voltaram. E nessa primeira invasão, os franceses se aliaram com os índios tamoios, tá? Confederação dos Tamoios. Foi a união dos índios tamoios com os franceses para ficar contra os portugueses, tá bom? E aí expulsamos. Depois eles voltaram aqui, mas aí não foram para o Rio de Janeiro, foram para onde? Para o Maranhão. Segunda invasão dos franceses, foram para o Maranhão. E lá fundaram a França Equinocial, tá bom? E aí começaram a fazer a construção da cidade de São Luís, que é hoje a capital do Maranhão. Então, São Luís tem esse nome em homenagem ao antigo rei da França, que se chamava Luís VIII, tá bom? E só depois de 3 anos, eles, os portugueses que moravam aqui, conseguiram expulsar os franceses daqui. Então, não se esqueçam, 2 invasões francesas. A primeira, Rio de Janeiro, a segunda, Maranhão. Não troca, tá bom? Porque depois a gente vai estudar sobre a invasão holandesa, que tem mais outros 2 nomes. Então, invasão francesa, Rio de Janeiro e Maranhão. Aqui, os franceses se juntaram com os índios tamoio e fizeram a Confederação dos Tamoios, tá bom? E fundaram também a França Antártica, que era uma colônia de exploração econômica. Aqui, eles invadiram na segunda invasão, tá bom? E fundaram a França Equinocial, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante. Acho que eu falei tudo. Dá pra gente fazer os exercícios direitinho, tá? Ou você lê o texto que eu vou deixar na plataforma, ou se você já tiver pego na escola o texto já impresso, melhor ainda, tá bom? Então, não se esqueçam, leiam, leiam de novo, vê de novo o vídeo, se tiver alguma dúvida, mas as perguntas são bem facinhos do nosso exercício, tá bom? Então, um grande beijo. Semana que vem a gente volta com as invasões holandesas, tá bom? Beijo pra vocês.